Olá, seja bem-vindo a mais um Assim Fala a Ciência, um programa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Todos os dias temos um novo convidado para nos falar da ciência do novo coronavírus, às 19 horas, através das redes sociais, mas pode depois ser visto em qualquer altura. A doença Covid-19 é nova, mas criar um novo medicamento e garantir que ele é seguro e eficaz demora muito. E a pandemia não está marcada para daqui a 2 anos. Por isso, estão a ser experimentados velhos medicamentos usados para outras doenças, na esperança de que estes também possam ajudar a tratar a Covid-19. Ao mesmo tempo, a investigação fundamental não está nada. Vamos sabendo cada vez mais sobre o vírus, acerca das proteínas e modo de funcionamento. Há uma corrida para criar medicamentos feitos à medida do novo vírus. Para esses medicamentos do futuro, ainda há um longo caminho pela frente. O meu convidado de hoje é David Rodrigues, médico de família e docente na Nova Medical School. É também um dos responsáveis pelo projeto Evidentia Médica, que se tem dedicado a divulgar informação atualizada sobre a Covid-19. Bem-vindo, David Rodrigues. Olá, David. Rodrigues, demora tanto tempo a aprovar um novo medicamento para uso humano? Bem, desde já, obrigado pelo convite. Bem, medicamentos de uso humano. Em tempos normais, um novo medicamento para uso humano demora algo como 8 a 12 anos a ser desenvolvido. Há todo um ciclo em que esse ciclo tem 2 objetivos: demonstrar eficácia e demonstrar a segurança desse medicamento em causa. Mas, resumidamente, esse ciclo tem 6 etapas entre a ideia do medicamento e até esse medicamento efetivamente chegar às pessoas. Uma fase inicial de investigação e desenvolvimento, em que há ideias em função do estudo do mecanismo das doenças, são desenvolvidas algumas moléculas que tentam atuar em algum desses mecanismos. Muitas ideias não passam disso ideias. Outras chegam mesmo à fase em animais, que é uma fase antes de chegar aos humanos, é feita em laboratório com ratinhos. Algumas dessas ideias desenvolvem-se, mas a maior parte delas não passam dessa fase, até chegar depois a uma fase 2 aos ensaios em humanos, que são a fase mais clínica, ensaios clínicos. Estes ensaios em humanos normalmente têm 4 fases. As 3 iniciais vão testar essencialmente segurança, eficácia e se o fármaco é uma mais-valia quando é comparado com fármacos já existentes, e estes ensaios só acontecem se for cientificamente e eticamente aceitáveis. Neste caso, o Infarmed, no nosso caso, é o Infarmed que assegura isso mesmo. A fase 3 é a fase em que os medicamentos entram no mercado. Se todas as fases anteriores são cumpridas e o medicamento demonstra então a segurança, a eficácia e que de facto é uma mais-valia, a farmacêutica faz um pedido ao Infarmed para o fármaco entrar no mercado. Mas é necessário e continua a ser necessária a vigilância sobre a segurança do medicamento. São os tais estudos, então, de fase 4, já com o medicamento no mercado e as pessoas a utilizarem. Mas, além destas análises, há toda uma garantia de qualidade na utilização dos medicamentos, que são a fase 4, 5 e 6 do ciclo do medicamento, em que desde o fabrico, à fábrica, às máquinas, às doses, aos lotes, às embalagens, a quem é que pode ou não dispensar os fármacos. No nosso caso, medicamentos sujeitos à receita médica, só o médico é que pode receitá-los e só as farmácias é que os podem dispensar. E depois a utilização. O Infarmed assegura igualmente que a utilização, os lotes, as doses, os efeitos adversos são vigiados e, se eventualmente, retirados em caso disso. E de vez em quando há notícias que o lote do fármaco X é retirado justamente porque o sistema está a funcionar. Mas daí ser tão demorado e demorar estes 8 a 12 anos, às vezes, a um fármaco vir desde uma ideia até ele efetivamente chegar às pessoas. Em tempos de Covid, esse tempo não existe. Nós necessitamos, de facto, dos fármacos já, não é? E é isso que nos traz à conversa de hoje, é como é que se resolve esta situação quando não há tempo para desenvolver fármacos. Recorrer a medicamentos antigos para tratar doenças novas é uma estratégia que tem casos de sucesso, que já teve casos de sucesso? Sim, há casos de sucesso. Um exemplo, a zidovudina foi originalmente desenhado como um fármaco anticancro, mas em 1987 a FDA reconhece-o como eficaz contra o HIV, ou seja, é um fármaco originalmente desenhado com o objetivo, mas depois acaba a ser utilizado. Mas há outros casos. Por exemplo, um caso muito, muito conhecido é o caso da aspirina. A aspirina é inicialmente usada na dor e na febre,
há muitos anos atrás, mas no final do século XX verifica-se que ela tem eficácia a evitar infartos do miocárdio, infartos de novo, segundos infartos, vamos dizer assim. O próprio Viagra tem uma história muito interessante de utilização de um fármaco que é desenhado para uma coisa e acaba a ser utilizada noutra. O Viagra é inicialmente desenhado como um fármaco para a tensão alta e a angina de peito, mas verificou-se nos ensaios clínicos que um efeito secundário interessante era, de facto, que os homens mantinham ereções mais tempo e duradouras. E, portanto, hoje em dia os papéis inverteram-se. Aquilo que foi um efeito secundário observado no ensaio clínico é hoje a indicação, e as indicações originais são hoje efeitos secundários quase desse fármaco. Mas pronto, quase todos os fármacos utilizados agora na Covid-19 estão a ser utilizados neste âmbito. São fármacos inicialmente desenhados com um âmbito que estamos a tentar ver se tem eficácia e segurança nos doentes com Covid-19. Falemos então da polémica cloroquina e hidroxicloroquina, medicamentos usados inicialmente para o tratamento da malária e que têm sido defendidos por alguns como um tratamento eficaz para a Covid-19. O que é que nós sabemos sobre isso? Sabemos em concreto e muito rapidamente que não temos dados que sustentem eficácia e temos alguns dados que nos podem fazer levantar questões de segurança. E, portanto, aquele ciclo todo do medicamento que visa demonstrar eficácia, segurança e se é ou não uma mais-valia, em relação a estes dados, em estes fármacos em concreto, aquilo que temos até hoje não temos uma prova real de maior eficácia. Há indícios disso, mas também há indícios de questões de segurança relevantes. Uma esperança que se tem mantido é a do uso do medicamento Remdesivir, desenvolvido inicialmente para o tratamento da MERS e do ébola. Para esse, que provas é que existem que possa ser eficaz para a Covid-19? Isso é o tema do momento e é sem dúvida um fármaco que vai dar que falar, até por tudo o que envolveu a forma como os dados deste fármaco têm vindo a público. Acho que há várias lições a retirar. Mas o Remdesivir é mais um exemplo de medicamentos que são desenhados para uma doença e orientados para outra. Como disseste bem, foi um fármaco desenhado para o MERS e o ébola, e há alguma esperança neste fármaco porque há indícios que ele pode ajudar doentes severos, ou seja, doentes com uma doença muito intensa e severa, com Covid-19. No entanto, voltamos à questão do rigor na execução dos ensaios clínicos. E porquê? Porque alguns estudos que têm vindo a público ou até às revistas médicas em relação a este fármaco têm erros metodológicos sérios, vamos dizer assim. Há cerca de 10 dias atrás saiu no New England um estudo que era apenas de um braço, portanto aí não temos um outro braço contra qual comparar, exatamente, não temos, e portanto as conclusões logo à partida há que metê-las sobre a eficácia, há que metê-las em dúvida, mas mais recentemente, esta última semana, houve 2 estudos a sair. Um de facto saiu no Lancet, um estudo realizado na China que revela que não tem maior eficácia o fármaco nestes doentes de Covid, mas entretanto o principal responsável científico nos Estados Unidos da gestão da pandemia nos Estados Unidos revela, mas o estudo ainda não saiu, que há um estudo feito nos Estados Unidos com muitos doentes, em que de facto doentes com doença severa melhoram ao fazer este fármaco. Portanto, há muita expectativa em ver esses dados deste fármaco. No entanto, ressalvo, este fármaco não vai resolver esta crise. Estamos a falar de um grupo restrito de doentes a quem o fármaco pode ser aplicado, nomeadamente aqueles doentes mais graves. No início desta crise ouvimos muito falar do uso de medicamentos para tratar a infecção com o HIV e usá-los para tratar a Covid-19. Estas notícias, no entanto, têm desaparecido, pelo menos que eu tenha notado. Esses tratamentos para o HIV poderão resultar para a Covid-19? Repara, há imensas linhas de investigação a tentar ver se fármacos que já temos de facto funcionam. Eu vi dados há uma semana e tal atrás, havia 291 ensaios clínicos registados a testar moléculas na Covid. Alguns deles de facto são antivirais, usados
no HIV, mas a dia de hoje não temos dados de eficácia de nenhum desses fármacos. Mas se podem vir a ser eficazes, sim, podem vir, oxalá algum deles revele eficácia, mas não há indícios nesse sentido. Algumas empresas, como a Sanofi, por exemplo, anunciaram ensaios clínicos com medicamentos que contêm anticorpos, inicialmente pensados para outras doenças. Também investigadores na Holanda anunciaram um anticorpo que é capaz de neutralizar o SARS-CoV-2. Poderá um anticorpo saído de uma prateleira ser um tratamento para a Covid-19? Olha, pessoalmente é uma linha em que eu coloco muitas esperanças. Ainda ontem na revista Nature foi publicado um artigo que revela que, recorrendo justamente ao anticorpo monoclonal, conseguiram neutralizar o vírus, mas em laboratório. E, portanto, agora é preciso avançar para testes em humanos. No entanto, há indícios fortes que podem resultar em humanos da mesma forma que outros anticorpos já funcionam. O lado negativo é que normalmente são tratamentos muito caros, mas os indícios são muito bons. E os anticorpos doentes recuperados da Covid-19 poderão ser como tratamentos? Sim, não vão resolver outra vez mais esta pandemia, mas podem ser um recurso relevante, especialmente em doentes moderados, não tanto nos severos, porque nesses até existe risco de agravar. Nós sabemos que alguns doentes desenvolvem uns estados inflamatórios muito, muito intensos e muito ativos. Nesses doentes, que são os tais doentes muito severos, pode não ter interesse, mas há alguns indícios que o plasma de doentes que recuperaram pode ajudar outros doentes. De facto, há um estudo nacional a arrancar, um ensaio clínico, multicêntrico. Até agora o que temos são apenas relatórios de casos, nomeadamente recordo um no JAMA em que 5 doentes, apenas 5, portanto são apenas indícios, 5 doentes recuperaram mais rapidamente utilizando esta técnica. E portanto é sem dúvida uma técnica que vamos estar atentos a ela. E uma dúvida geral, os ensaios clínicos feitos em contexto hospitalar de urgência, com velhos medicamentos, têm problemas metodológicos específicos inerentes que possam limitar a confiança que temos nas suas conclusões? Sim, é assim, um ensaio clínico no global é um estudo experimental difícil de executar, porque há vários pontos onde eles podem correr mal, desde escolhermos mal os doentes, a intervenção, não estarem todos ocultos, há imensas formas onde isto pode correr mal. O facto de usarmos em contexto hospitalar faz com que a nossa população seja população doente, normalmente idosa, ou seja, mais velha, normalmente com muitas doenças no mesmo indivíduo, o que faz com que estudar estes indivíduos e isolar o efeito de uma intervenção é muito, muito difícil. O facto de utilizarmos fármacos velhos até é bom do ponto de vista de método e do ponto de vista ético. E porquê? Porque já os conhecemos do ponto de vista da segurança. Nós podemos estar mais ou menos confortáveis com a questão da segurança. O problema é, outra vez mais, isolar o efeito naqueles doentes e que o efeito seja de facto a causa da melhoria ou não dos doentes. Portanto, metodologicamente é muito exigente realizar estes ensaios. Normalmente envolve imenso dinheiro e como temos que ter os resultados rápidos, normalmente há sempre erros a serem feitos. Nós sabemos cada vez mais sobre este vírus. Sabemos a forma da proteína da espícula, a famosa proteína spike, que ele usa para se ligar às células do hospedeiro. Também sabemos como é que ele se liga. E sabemos ainda muito mais coisas, a forma de outras proteínas, por exemplo. O que é que falta para sermos capazes de criar, pelo menos inventar, ter um conceito de um ou mais novos medicamentos para a Covid-19? Olha, honestamente acho que falta tempo, porque nós já conhecemos este vírus, já o estudamos a fundo, geneticamente, a estrutura, onde é que ele se une, o que é que ele faz. Ideias não faltam de facto o tempo para desenvolver uma dessas ideias e que ela demonstre funcionar em segurança. E, portanto, eu não tenho dúvidas que vamos chegar a intervenções eficazes e seguras, mas não conseguimos desenvolver isto desde zero em 2 meses. É preciso algum tempo. Ou temos, de facto, um fármaco, os tais velhos, que funcionam,
e há essas linhas de investigação, mas desenvolver desde a raiz demora algum tempo, que é o que está aqui a faltar, mas vamos chegar lá, não tenho dúvidas que vamos chegar de facto a uma intervenção eficaz. E há algum alvo terapêutico que lhe pareça particularmente promissor para tratar a Covid-19? Não é de toda a minha área de especialidade, mas eu estou confiante em alguns resultados dos anticorpos, porque aquilo que o artigo de ontem revelou na Nature foi que alguns anticorpos humanos conseguem neutralizar este vírus. É certo que foi num ambiente artificial, mas o facto de serem anticorpos humanos faz com que, em teoria, não vão reagir tão facilmente às estruturas do próprio corpo, e que em vivo, se calhar, vão demonstrar essa mesma eficácia. Oxalá assim seja. Mas, de resto, em relação à estrutura, em relação aos alvos em si, não sou toda a melhor pessoa para especular sobre isso. Mas é um dos promotores de um projeto de informação médica na internet chamado Evidentia Médica. Fale-nos dessa iniciativa. Bem, esta iniciativa, de facto, o Evidentia já tem há alguns anos na minha mente. É qualquer coisa que eu faço desde muito cedo na formação médica, que é ir à procura da informação de uma forma independente e autónoma. Depois, com a chegada do Twitter, uma das coisas que eu comecei a fazer foi a divulgar alguns dos artigos que eu achava mais interessantes. Ao mesmo tempo, ia ouvindo muitos podcasts, que eu sempre achei uma forma interessante de aprender e de ocupar o tempo. Então, eu e outro colega decidimos avançar, de facto, com um podcast no qual divulgávamos essa evidência que nós íamos lendo. Evoluiu para newsletters, análise de artigos e pronto, hoje temos o Evidentia associado a algumas instituições de forma a tentar ler e sintetizar a maior parte da literatura, ao menos aquela mais relevante que sai sobre a Covid-19. Nesta fase estamos quase só dedicados a isto e temos mais de 150 artigos analisados e resumidos e todos disponíveis de forma livre na nossa página. Circulam muitos mitos acerca da Covid-19 pelas redes sociais? Sim, imensos. Nós no Evidentia sempre fizemos um esforço para nos focarmos mais na literatura científica, mas sentimos que de facto havia muitos mitos a circular, então juntámos-nos a especialistas em fake news em redes sociais, nomeadamente o Media Lab do ISCTE, que aquilo que faz é analisar semanalmente essas fake news. E então, na nossa newsletter semanal, temos uma secção no qual identificamos as principais fake news que têm circulado, e essa secção é da inteira responsabilidade do Media Lab, que faz um trabalho estrondoso e que eu vos convido a ir visitar a página deles no ISCTE. Muito bom. Chegam-nos, através de várias formas, muitos conselhos das medicinas alternativas, de mesinhas, para reforçar a imunidade à infecção e que obviamente não funcionam. O que podemos, de facto, fazer para reforçar a nossa imunidade? Bem, eu diria cuidar do corpo e da mente, mas ao estar a dizer estas frases, rapidamente me levam para que eu ando aqui a vender coisas. Não ando. Portanto, boa alimentação, não são necessários suplementos. Rara é a pessoa, rara é o indivíduo que necessita de algum tipo de suplementação alimentar. A evidência é muito clara nisso. Vitaminas, etc. Não. Basta a boa sopa de legumes de sempre, que tem lá as vitaminas de sempre. Exercício físico, muito importante para estimular o nosso sistema imune, e descanso, igualmente importante. Portanto, a receita é o bom senso alimentar, exercício físico, descanso. Tá bem? E não corram riscos com suplementos e com coisas que não demonstram, ao menos a evidência não demonstra a tal eficácia nem a segurança. E às vezes nem há estudos para revelar essa mesma eficácia ou segurança. O que é que não sabemos sobre este novo vírus que mais te preocupa? Por um lado, interessa-me muito saber com confiança qual é de facto a taxa de mortalidade associada a este vírus, o que nós não sabemos, porque não sabemos o número real de infectados. E isto interessa muito porque há muitas decisões de saúde pública que estão dependentes desta informação. Só com estudos serológicos
à população, ou seja, saber com confiança quantos de nós é que fomos infectados e muitos de nós assintomáticos, é que nós vamos, de facto, chegar a estes números. Isto interessa-me imenso porque há muitas decisões e há muita saúde pública e a vida de muita gente a ser afetada por não termos esta resposta. Por outro lado, interessa-me saber sobre a imunidade que este vírus induz ou não, porque só aí é que se pode atuar a nível de vacinas. Há bons indícios a dizer que, de facto, este vírus pode gerar imunidade, mas não sabemos a quanto tempo é que ela dura e se, de facto, uma vacina pode evitar novas infecções sobre este vírus. E, portanto, estas duas questões acho que estão no topo da minha mente sobre aquilo que eu gostava mais de saber. Obviamente, se tivéssemos um fármaco que resolvesse esta infecção aos 2 dias dos sintomas, era uma ótima notícia, mas já estamos um bocadinho longe de desenvolver este fármaco. E o que é que mais lhe dá esperança? O que me dá esperança, no fundo, foi o facto de nos unirmos todos, a comunidade científica, à volta deste tema, o que me faz com que o melhor do ser humano venha ao de cima, esta união, ou seja, o mundo todo está à procura de algumas respostas e vamos obtê-las muito rapidamente, estou certo disso, porque justamente estamos todos, especialmente na comunidade científica, isso é visível, estamos todos unidos à procura das respostas e, portanto, enquanto isto for assim, não entrarmos em ocultações de dados uns aos outros, porque vou ver se chega a resposta antes que tu, estou convencido que vamos, de facto, chegar a muito boas respostas rapidamente. Muito obrigado, David Rodrigues, e obrigado a si que assistiu a mais este Assim Fala a Ciência. A ciência vai continuar a falar, já amanhã, com o médico Ricardo Mexia. Iremos falar de medidas de saúde pública. Até lá!